estão no comando, hein? Graça e paz, amém? Que alegria sempre estar vindo à casa do Senhor, um dia tão bonito, iluminado, que traz até um ânimo diferente para nós. Acordar com um dia chuvoso é diferente do que acordar com um dia ensolarado como esse. Apesar de a nossa alegria não vir do tempo, do clima, nossa alegria vir do Espírito Santo que age em nosso coração, mas um dia iluminado traz um ânimo diferente para nós, não é verdade? Que Deus abençoe a todos. Tem alguém aqui nesta manhã nos visitando pela primeira vez? É possível que aconteça. Segunda vez, eu vi as irmãs aqui, que alegria. Arlete, fica de pé, irmã Arlete. Já é a segunda vez que a irmã vem nos visitar, alegria muito grande, tomou um café conosco. Hoje nós não temos o nosso café, mas em fevereiro, aquele cafezinho caprichado, a irmã está convidada. Muito bom. A sua filha também viajou, ela é do Espírito Santo, não é isso? Conhecemos a irmã Arlete no nosso trabalho de mutirão aqui na Várzea, e já existe uma amizade, estivemos na casa da irmã, e já temos um bom contato. Deus abençoe, muito bom saber que a senhora voltou do passeio lá no Espírito Santo, é uma alegria tê-la aqui. Eu quero também cumprimentar os irmãos que estão nas redes sociais, que também nos prestigiam, nos acompanhando o culto, na verdade estão em culto conosco, virtualmente, mas na presença do Senhor, amigos que porventura estejam também participando desse culto, talvez o pastor Gerson, que está em gozo de férias. Deus abençoe sua vida, pastor, toda a sua família. Este é um momento muito precioso para o pastor, para os irmãos que também aproveitam a oportunidade para descansar um pouco com suas famílias. Esse período de férias, todos nós precisamos também cuidar da saúde. Nós estamos felizes, porque vamos novamente cultuar o nosso Deus. Amém? Eu quero convidar o irmão, a irmã, que abaixe a sua cabeça, que preste o seu culto ao Senhor. Eu estou vindo agora de um culto fúnebre, que na verdade iria começar, da mãe da irmã Fátima. Que Deus console a família, console o coração da irmã Fátima, do irmão Leonardo, da irmã Flaviane, que perdeu sua mamãe, mas para a glória de Deus, descansou no Senhor, uma irmã muito querida na sua igreja. Vamos orar pela vida dela também, toda a sua família. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui, neste santo lugar. O Senhor nos fez ligar os nossos aparelhos para ouvir a sua voz, a mensagem que vem do trono da graça. Neste tempo, ó Pai, nós também queremos lembrar da família da tua serva, a irmã Fátima, que perdeu a sua mamãe, a dona Glorinha, serva do Senhor. Neste tempo ela já está na eternidade, gozando das bênçãos espirituais, das promessas do Senhor. E por isso, ó Pai, nós queremos rogar pela família que chora com a perda, os parentes, a irmã Fátima, o irmão Leonardo, a Flaviane, e toda a família, ó Pai, o viúvo, o seu esposo que fica, que o Senhor também console este homem de Deus, toda a igreja que sente a falta. Ó Deus, neste tempo só o Espírito do Senhor para preencher este vazio do coração, este vazio no coração de cada um. Pai, pedimos para que o Senhor também nos abençoe, que nesta hora de culto, de adoração, que possamos
abrir os nossos corações para que o Espírito do Senhor fale profundamente as nossas vidas, para que possamos sair daqui restaurados, cheios do amor, da graça do Senhor. Possamos sair daqui, ó Pai, confiantes que o Senhor está conosco nessa jornada, que o Senhor está conosco nos nossos desafios dessa semana, que o Senhor, Pai, é aquele que irá assumir o controle das nossas dificuldades, necessidades, e por isso nós estamos aqui já para te agradecer, que pelo poder da fé nós já temos certeza que o Senhor conduzirá todas as coisas conforme a tua vontade, conforme o teu tempo. Apenas nos ensine a ter mais fé, a descansar no poder do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que acontecerá aqui nesta manhã, as orações, os louvores e também a mensagem, que seja a voz do Senhor falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta manhã é obediência a Cristo em todo o tempo. É demonstrar amor e gratidão a Deus, sempre com o coração agradecido, independente das circunstâncias. Vamos cantar bonito, Ele é exaltado. Bom dia, igreja. Vamos colocar de pé para cantar que nosso Deus é exaltado, que a terra e os céus glorificam o seu santo nome. Sebastiana e outros diáconos, a irmã Rogéria dando assistência à família que está enlutada. Os diáconos têm um valor muito expressivo, meus irmãos. Devemos orar por cada um deles, cada um atuando de uma forma bem peculiar, mas no conjunto ajudando a igreja a caminhar. Deus abençoe esses irmãos. Obediência a Cristo em todo o tempo é testemunhar ao mundo o poder de Deus em nós. Este é um momento de gratidão quando lembramos daqueles irmãos que celebraram mais um ano de vida nesta semana. Não sei se tem ali os nomes. Temos sim. Irmão Sebastião, Felipe. Vem cá, irmão. Vem cá agradecer ao Senhor publicamente. Irmão Vicente, Egídio. Vem cá, irmão Vicente, vem cá. Chama ele aqui, traz ele aqui. Irmã Eliege, provavelmente não pode estar aqui. Tem que cuidar das suas irmãs. Mas eu sei que ela está nos assistindo. Deus abençoe sua vida, irmã Eliege. Mais um ano de vida. Irmã Gláucia. Irmão José Epaminondas. Há mais alguém que celebra? Vem cá, então. A irmã Arlete. Mais um ano de vida também? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Eu quero chamar a irmã Heloíse para vir aqui. A mamãe. De casamento? Ah, não, é aniversário. A irmã Anieda também. Deus abençoe. Irmão Joel, 56 anos de casado, é uma vida, né? Minha idade, né? É uma vida. Chega para cá, a irmã Heloísa veio falar para mim que a sua mamãe vai fazer um procedimento no braço. Vamos orar por ela, irmã Cirleia. Vai dar tudo certo, né, irmã? Tem dado, né? Há alguém que gostaria de agradecer a Deus ou algum pedido especial? Vem aqui também. Enquanto a igreja se coloca de pé, juntar para cá. Há mais alguém? Então vamos orar. Senhor, que alegria ver irmãos celebrando o dom da vida. A vida é um dom vindo da parte do Senhor. É muito triste quando vidas criadas, sustentadas, geradas pelas mãos do Senhor, não reconhecem que todo dom vem do alto, celebram seus aniversários
de forma que não agradam o teu coração, mas o Senhor contempla aqueles que reconhecem que é o Senhor que gera a vida, que doa a vida, que sustenta. É o Senhor que nos alimenta, nos dá água para bebermos. É o Senhor que mantém o curso da nossa história. É o Senhor também que nos ensina a caminharmos na tua dependência, no temor do Senhor. E está aqui, ó Pai, os teus filhos que reconhecem que foi o Senhor quem os contemplou com mais um ano de vida. E neste tempo, ó Pai, que se inicia nesta semana, que o Senhor continue dando continuidade à história de cada um, escrevendo a sua biografia, para que eles possam, ó Pai, sempre glorificar o teu santo nome, o Deus da vida, o Deus da salvação. Que eles possam ter um ano cheio de vitória, cheio de bênção, cheio de alegria, de felicidade. Que eles possam ver nesse ano que se inicia sonhos realizados. Enfim, ó Pai, que o Senhor venha derramar paz, a paz que excede todo entendimento, para que eles possam continuar felizes, que eles possam olhar para dentro de si e entender a vontade do Espírito do Senhor, não pensar no que acontece no mundo, mas a pensar no plano que o Senhor tem na vida de cada um, para a vida de cada um. Que o Senhor os abençoe, Pai, porque é da bênção do Senhor que vem todas as virtudes que precisamos, todas as necessidades que carecemos, todas as soluções dos nossos questionamentos e problemas, que eles possam andar na dependência do Senhor. Da mesma forma, vai pedimos para que o Senhor abençoe este casal de diáconos tão amado por esta igreja, irmão Joel, irmã Nieda. Pai, que o Senhor possa conceder aos teus filhos muitos e muitos anos de feliz matrimônio, para que este testemunho, ó Pai, seja vívido em nossa igreja, para que possamos ver, ó Pai, o que é um casamento feliz. O casamento é uma instituição do Senhor e ela não está falida, pelo contrário, ó Pai, ela está se sustentando pelas mãos do Senhor. E por isso, ó Pai, rogamos também que o Senhor os abençoe, abençoe seus filhos que cuidam deles com tanto amor, netos que os amam, que possa ser assim, ó Pai, também por muitos anos. Abençoe, ó Pai, também a vida da tua serva, irmã Cirleia, Pai, que irá passar por um procedimento essa semana. O coração dela já está agradecido pela graça que o Senhor irá derramar neste procedimento, abençoando os médicos, as enfermeiras, os medicamentos, toda a estrutura daquele hospital, e que o Senhor possa, ó Pai, ser glorificado na vida dos médicos, através, ó Pai, desta cirurgia. Abençoe os nossos corações, para que estejamos em paz, confiantes que o Senhor assumiu o controle e tem assumido o controle da saúde dela também. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor irá proporcionar a estas vidas, e as vidas que estão de pé, a vida da irmã Eliege, que não está aqui, irmão José Epaminondas. Ó Pai, que o Senhor cuide de todas, ó Pai, cada irmão, ó Pai, irmão Vicente, a irmã Arlete, ó Pai, o irmão, esqueci o nome deles, ó Pai, todos estão aqui, Senhor, abençoe cada um, ó Pai, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão, Deus abençoe, irmão Sebastião Felipe, esqueci. Irmão aqui, eu esqueci, Epaminondas, Deus abençoe, tá, irmão? Estamos juntos. Amém. Cântico, né? Coloque-se de pé. Vamos continuar louvando a Deus
cantando o poder do teu amor. Os irmãos ficam à vontade, se quiserem ficar sentados ou em pé, do jeito que se sentirem mais confortáveis. Atrai-me.
espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. O poeta disse: como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. O poder do amor de Deus faz maravilhas na nossa vida. Eu quero chamar, podem se assentar, meus irmãos, respeitando os mais idosos. Quero chamar aqui as crianças para nós orarmos por elas. Thalita representando as crianças? Não, tem mais gente lá. Vem cá, Thalita. Vem, Roberto. Você quer dar um aviso? Vem cá, dar um aviso. Bom dia, meus irmãos. Semana passada os irmãos se lembram que eu estive aqui fazendo um pedido e eu disse que ia dividir o pedido em duas partes. Hoje eu estou na segunda parte. Então, minha primeira palavra é a palavra de agradecimento a todos os irmãos que nos ajudaram a descer com as estantes. Então, as estantes estão aqui. E hoje o meu pedido é para que nós convocar os irmãos para que nós estejamos descendo com as caixas de livros. Como os irmãos bem sabem, nós estamos desocupando a biblioteca para que ela se torne a sala de EBD dos adolescentes, que, se Deus quiser, vai estar já em funcionamento no dia 5 de fevereiro. Então, nós já descemos, os irmãos já desceram com as estantes, estão aqui, e agora estão as caixas de livros, mas as caixas já estão embaladas, lacradas, é só mesmo os irmãos chegarem lá e descerem. Eu conto quantas caixas são? Então o pastor autorizou, são 16 caixas de livros. Então, são 16, irmãos. Mas se nós fizermos um trabalho de formiguinha, rapidinho, a gente desce. Nós também já arrumamos um local aqui, já colocamos um pallet, vai ficar aqui. Então, é só do terceiro andar, passar por aqui e a gente vai estar colocando. Se os irmãos puderem nos ajudar, nós vamos ficar muito agradecidos. Obrigada. O Ricardo está com o braço quebrado ali, mas te dá um jeito para você também, cara, tá bom? Não precisa se preocupar. Eu quero chamar aqui o pastor Jacó para abençoar as crianças, que elas vão agora para o culto dela, e também nos abençoar com a pregação. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos esta preciosa manhã, quando nos reunimos para te adorarmos em espírito e em verdade, aprendemos a tua palavra, comungarmos uns com os outros, testemunharmos a nossa fé. Queremos agradecer essas crianças tão preciosas, as que estão aqui, as que estão viajando em férias, que o Senhor as abençoe com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, que elas possam te amar de todo o coração, alma e entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmas. Sejam obedientes a seus pais, seus professores, e cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tu as livres das más influências e que seus pais possam ter o protagonismo de educá-las nos teus caminhos. Muito obrigado, nós as consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês nesta manhã. Agradecer ao pastor Wellington, pastor Gerson, agradecer a vida das suas famílias, os líderes desta igreja, trabalho magnífico que os irmãos têm desenvolvido aqui. Trago um abraço do meu pastor Eusébio Pereira, da Central de Barra do Piraí, e também da minha família.
agradecer aos irmãos que têm orado pela nossa netinha, que continua no sono profundo, às vezes dando susto quando cai a saturação. Mas vamos vivendo a cada dia com alegria e singeleza de coração, sabendo que Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. E dizer para os irmãos que nenhum de nós aqui, e os que estão na rede, online, nenhum de nós tem condições de estar aqui. Todos nós estamos aqui apenas pela graça de Deus. Não há nenhum mérito nem em você, nem em mim, para nos proporcionar a estar aqui. Mas como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:10, pela graça sou o que sou. Então é favor imerecido. Preciso, mas não mereço. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. E eu, com os meus quase 67 anos, farei no mês que vem, não pinto o cabelo. Meu pai teve cabelo branco já bem tarde. Eu tenho estado um pouco perplexo com tantas coisas que estão acontecendo aqui. E mesmo como um homem um pouco experimentado, dia 8 agora de janeiro, fiz 40 anos de ordenação ao ministério, eu estou perplexo. Como as coisas estão acontecendo de forma tão rápida e avassaladora. Mas orando, depois que eu recebi o convite do pastor Gerson com o pastor Wellington, eu estava orando o que falar para os irmãos nesta manhã de domingo, nesse dia ensolarado. E aí lembrei do samaritano, que parábola que o Senhor Jesus contou ao doutor da lei, para ensinar lições de valor, lições práticas de valor permanente. E para enfrentar esse mundo que nós estamos vivendo, a gente precisa viver como samaritanos. Por isso eu quero convidá-los para a gente ler Lucas 10, 25 a 37. Os irmãos que podem ficar em pé, os que não podem, fiquem à vontade. Eu creio que os irmãos já ouviram vários sermões sobre esse texto, mas toda vez que eu prego sobre este assunto, eu encontro coisas novas. Lucas 10, 25 a 37, diz assim: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, colocar Jesus à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? A pergunta dele tem um pouco de legalismo, O que você e eu podemos fazer para ter a vida eterna? Nada, Jesus já fez tudo, é só crer. Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como leis? Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E como nós justificamos, irmãos, tantos erros injustificáveis. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó,
e caiu na mão de salteadores ou assaltantes que o roubaram, e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, ou seja, 2 diárias de um trabalhador, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos salteadores ou dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Pai, te agradecemos a leitura pública das Escrituras. Te agradecemos o privilégio de estarmos juntos. Pedimos que Teu Espírito Santo possa nos iluminar para que não só entendamos a Tua palavra, mas que a pratiquemos. Nesses dias tão difíceis, tão cinzentos, tão tumultuosos, nós precisamos ser como o samaritano, ter seu caráter, sua vida, como Jesus nos ensina aqui. Nós te agradecemos a vida desta igreja, seu pastor Wellington, irmã Roberta, o Davi, pastor Gerson, sua família, suas filhas, Priscila e Raquel, genros, netos. Te agradecemos. Todos que te servem aqui. E continuas a nos brindar com a tua presença augusta e santa. Unja-me a mim e habilita-me a ministrar a tua palavra, sabendo que não tenho condições, mas a graça do Senhor me fortalece. Nós oramos agradecidos por toda a boa dádiva e todo dom perfeito que vem do Senhor, Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O samaritano e cada um de nós. E quais lições práticas de valor permanente que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesta manhã, neste texto. Esta parábola, meus amados irmãos, contada por Jesus nesse texto de Lucas 10, 25 a 37, essa parábola só é registrada aqui neste Evangelho. O Evangelho de Lucas tem o título, o Evangelho tem um assunto como Jesus Cristo, o Filho do Homem, como Marcos, o servo, João, o Filho de Deus, e Mateus, o Rei. Cada evangelho tem uma abordagem sobre a pessoa e obra de Cristo, e nesse caso, Filho do Homem. A parábola nos fornece uma mostra perfeita do legalismo naquele doutor da lei. Esta parábola é a resposta inteligente, sábia de Jesus, aquele homem que conhecia tanto a lei, mas a praticava tão pouco. Ele indagou Jesus sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna, no verso 25. Agora, Jesus fez 2 perguntas, porque Jesus respondia também com perguntas. O judeu, como ele, Jesus, era como 100% homem judeu, ele gostava também de fazer perguntas, e Deus gosta de fazer perguntas, e fazendo perguntas nós aprendemos. Jesus fez 2 perguntas a ele. A primeira: o que está escrito na lei? A segunda: como leis? Verso 26. O doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo
de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Verso 27. À luz dessa resposta do religioso judeu, o Senhor Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Verso 28. O doutor da lei, querendo se justificar, eu aprendi que o justificado não anda se justificando, o justificado, ou seja, o declarado justo pela obra de Cristo na cruz, o salvo não anda se justificando. Querendo se justificar, ele indagou a Jesus: e quem é o meu próximo? Verso 29. Jesus então começa a contar a parábola, a famosa parábola do samaritano. Nela, os dois religiosos judeus, um samaritano e um judeu, ferido na estrada que descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém distava de Jericó mais ou menos 33 quilômetros, era um desfiladeiro. Jerusalém era 740 metros acima do nível do mar e Jericó 400 metros abaixo do Mar Morto. Era um precipício. E naquele desfiladeiro ali era cheio de assaltantes na vida real, porque Jesus sempre contou parábolas que tinham a ver com a realidade, a cultura. Diante de um homem muito ferido, os religiosos, o levita e os sacerdotes, passaram de longe, com medo, porque, segundo a lei cerimonial, quem chegasse perto de um moribundo, um homem meio morto, era contaminado. Alguém disse que eles vinham de Jerusalém, de um congresso lá no templo, cujo tema é como ajudar o próximo. Eles foram de uma insensibilidade muito grande. Aqui, meus amados irmãos, o preconceito religioso é maior do que a solidariedade amorosa. O medo de serem cúmplices era maior que o amor que resgata. O cuidado com os interesses pessoais era maior do que atender o próximo com amor. E salvar a sua própria pele, viver de si para si, como muitos vivem, era muito mais importante do que salvar uma vida. Antes de entrarmos nas lições práticas de valor permanente, um irmão chamado Alexander diz que a posição do homem sobre a lei é, portanto, inteiramente desesperadora, porque a lei, ela mostra a nossa realidade pecaminosa, enquanto que a graça mostra a solução. Sob a lei, o homem é obrigado a confessar-se vencido. Ele não pode ser salvo pela lei. Reconhece a sua culpabilidade, ou não pode, diante da lei, justificar-se, provando sua própria justiça, ou a justiça própria de sua carreira. Quais são as lições que a gente aprende aqui nesse texto? Primeiro, a questão dos assaltantes, dos salteadores. Jesus, como eu disse antes, retrata a realidade daquele caminho perigoso. Naquele caminho, naquela descida íngreme, as pessoas eram assaltadas e muitas eram mortas. Dr. Mackay afirma que desde os tempos mais remotos, esse desfiladeiro tinha uma péssima reputação, mereceu o adjetivo via sangrenta, pelo grande número de assaltos e assassinatos que continuamente aconteciam ali. Segundo o antigo geógrafo Estrabão, bom nome para você botar no seu filho, Pompeu, o grande general romano, político, mandou destruir em seu tempo várias fortalezas de salteadores que havia por aquelas redondezas. Irmãos, nós vivemos hoje uma insegurança sem precedentes
especialmente nas grandes cidades, quando as pessoas sabem que vão sair de casa, mas não sabem que vão voltar. E nesta conjuntura que nós estamos vivendo, de bandidos de terno, de colarinho branco, de bandidos maltrapilhos, de toda a sorte de bandidos que temos visto neste país, nós temos que confiar no Senhor e tentar mudar alguma coisa pela força da cidadania. Mas nós vivemos nas grandes cidades, em Barra Mansa, talvez muito pouco, essa situação de insegurança que viviam os que desciam de Jerusalém para Jericó, ou os que subiam de Jericó para Jerusalém. A questão dos assaltantes aqui, dos salteadores, revela que a natureza humana é perversa, é má. O homem se apropria daquilo que não lhe pertence. E hoje, quando você liga a televisão, você fica meio depressiva, porque só se fala em assaltos, em mortes, em corrupção, em bandidagem, em tráfico de drogas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de órgãos. O homem chegou à profundidade da maldade de forma absoluta. Então Jesus retratou aquela realidade, e hoje nós temos essa realidade aumentada em progressão geométrica. Mas não vamos nos deter aqui. Vamos falar um pouco sobre os religiosos, o sacerdote e o levita, que voltaram do serviço religioso em Jerusalém. Temos aqui algumas expressões que nos ensinam que a religião pode estar muito distante da compaixão e da solidariedade. Eu posso ser uma pessoa frequentadora da igreja, eu posso ser uma pessoa dizimista fiel, posso dar oferta para missões, posso trabalhar na igreja, mas sem compaixão, por meras obrigações religiosas. Os dois passaram de longe ou de largo. O homem estava daquele lado lá da rua, eles passaram do lado de cá. O texto original quer dizer isso. Um estudioso indaga: quem haveria de pensar que a devoção chega à letra da lei? Poderia matar no homem todo o instinto de piedade, toda a lógica do senso comum? Como compreender homens que servem diante de Deus, não servem às pessoas? Uma incoerência. Como entender pessoas que declaram filhos do Deus de amor incondicional não agirem com amor? Talvez a atitude deles tenha outra explicação. Um sacerdote não deve tocar num cadáver. Eles nem foram ver se o homem estava morto, se o homem estava vivo. Não interessava para eles. Havia uma distância entre estar no templo e cuidar do próximo. Assim como o homem estava do outro lado da rua, semi-morto, ensanguentado, eles passaram lá, assim eles, como se eles estivessem no templo, e a realidade das pessoas feridas, pobres, desculpe a expressão, desgraçadas, infelizes, estivesse do outro lado. Aliás, talvez o sacerdote da parábola que ministrava a lei de Deus no templo vinha lendo a lei pelo caminho. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e não praticamos? O que o Senhor declara por meio do profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício, Oséias 6,6. O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele tinha no gabinete dele o verso 8 de Oséias,
que Deus quer que vivamos a prática da justiça e da misericórdia. Podemos ter um culto excelente, um frenesi no santuário, mas não terá valor nenhum sem atos de misericórdia. Em Mateus 15, 8 e 9, confrontando a tradição dos anciãos judeus, o Senhor Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Os levitas, meus irmãos, eram os auxiliares do templo, eram uma espécie de diáconos, como são chamados nos templos evangélicos e até católicos. Quantas vezes nos esquecemos do que Jesus nos ensinou? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Irmãos, nós somos discípulos daquele que veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Também temos lido nas Escrituras e não permitimos que as Escrituras nos leiam. Nós lemos as Escrituras e não permitimos que elas nos leiam. Que o Espírito as use para que nós sejamos confrontados. Precisamos orar como Davi no Salmo 51, quando ele, confrontado por Natã depois do adultério com Batseba, lá no meio do Salmo, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos orar todos os dias, meus irmãos, o Salmo 51. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados de comissão, quando temos a intenção de fazê-los, quando pecados por omissão, quando nós deixamos de fazer o que é correto, como esses religiosos. Mas Tiago acerta não o alvo, mas na mosca, quando ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Quantas vezes o que sabemos está tão distante do que devemos praticar? Dista do Oriente ao Ocidente. Quantas pessoas precisam hoje de nós e passamos de largo, passamos longe, não queremos nos comprometer, pois afinal de contas frequento a igreja e entrego o dízimo, eu cumpro com todas as minhas obrigações. Deus não aceita obrigações, Deus aceita obediência com prazer. Há muitas pessoas neste momento doentes, feridas física, moral, emocionalmente. As nossas igrejas estão cheias de sacerdotes e levitas. Como nos ensina o grande erudito Dr. John Mackay, hoje, como na época de Jesus, o interesse religioso puramente formalista continua insensibilizando o coração humano no que diz respeito às suas obrigações ou à sua missão para com o próximo. Não há condição mais triste do que a do homem, cuja consagração a Deus, ou aquilo que ele considera ser o serviço divino, amortece a sua sensibilidade moral diante das aflições do próximo. E o John Mackay sabia do que ele estava falando, porque, sendo um erudito, ele foi pregar nas terras áridas do Peru, sendo missionário naquela região tão difícil. O legalismo desses religiosos fechava-lhes o coração aos sofrimentos de seus semelhantes. Isso pode acontecer conosco, meus irmãos. Mas a parábola do samaritano e as lições práticas de valor permanente devem estar no nosso coração. E a última lição que nós queremos olhar aqui é a do samaritano. O samaritano trabalha na contramão dos religiosos e muito distante dos assaltantes.
O samaritano trabalha na contramão desses. Ele vê o homem judeu que o odiava. Aquele homem que estava lá ensanguentado era um judeu que odiava o samaritano. E diante dele ele se enche de compaixão e age, fazendo os primeiros socorros, coloca azeite, coloca vinho, que tinha o poder de cicatrização, de limpar, de limpeza, antissépticos, eram os remédios da época. Parece que esse homem era como aquele cristão, aquela cristã sempre prevenida para entrar em ação a qualquer momento, para servir este Deus maravilhoso que nos ama incondicionalmente em Cristo. Diz a história que Jesus contou, a parábola, que ele colocou o ferido, depois de prestar os primeiros socorros, colocou o ferido sobre o cavalo, ou sobre a mula dele, ou jumento, e foi a pé, meus irmãos, e foi a pé, carregando aquele que o odiava. Jesus nos ensina, e devemos orar sempre no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, abençoai os que vos perseguem. Aquele homem cheio de compaixão carrega o seu desafeto e leva-o para a estalagem. Depois que o homem o seu inimigo, estava bem cuidado, ele pagou a hospedagem, pediu ao dono do estabelecimento que cuidasse do ferido ou do ferido inimigo, e quando voltasse acertaria os demais gastos, e seguiu viagem. Vejamos, meus irmãos, um samaritano cuidando de um judeu. O judeu dizia todos os dias, ele orava dizendo, agradecia a Deus por não ser mulher, desculpa as irmãs aqui, por não ser mulher e não ser samaritano. Essa é a oração do judeu, uma das orações do judeu. O samaritano é uma mistura de judeu com gentio. Samaria ficava no centro da Palestina, Galiléia no norte e Judéia no sul. Quando um judeu saía da Galiléia para a Judéia ou vice-versa, ele passava por fora de Samaria, porque odiava aquele povo. Havia um ódio racial muito grande. Enquanto que os judeus liam o Pentateuco, os 5 livros da lei, os profetas, os salmos disponíveis, os samaritanos só consideravam o Pentateuco. O judeu, quando viajava, como eu disse, não passava lá em Samaria, mas Jesus entrou em Samaria. Os irmãos lembram quando Jesus contou dos 10 leprosos que ele curou, e só um voltou para agradecer, e era samaritano. Aquela mulher samaritana que havia tido 5 maridos, foi respeitada pelo Senhor, e aquela mulher foi lá buscar outros para que ouvissem a palavra de Deus. Os 2 voltaram a Jesus. O leproso que foi purificado voltou a Cristo para agradecer, e a mulher samaritana, depois de ouvir a mensagem de Jesus, ela foi a Sicar, lá perto de Sicar, na cidade de Sicar, e trouxe outros para ouvirem, e disse: venham cá ver o que um homem diferente me falou. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, faz mudança radical, destrói as barreiras, os muros construídos pelo ódio. O verdadeiro amor venceu. Não é esse que dizem aí, o verdadeiro amor venceu. Não. Você sabe o que eu estou falando. É o que Paulo ensina: não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, que era um bárbaro mais violento,
escravo ou homem livre, mas sim Cristo é tudo em todos os que creem. Se Jesus é tudo para mim, o ódio não tem lugar no meu coração, os pecados de omissão não permeiam a minha vida, não habitam a minha vida, eu não tenho prazer no erro, tenho contrição e arrependimento e tristeza profunda. O amor resgata, cura em Cristo, o amor é terapêutico. Quem ama não tem medo das consequências quando se faz o que é certo, dentro da vontade de Deus, cujo amor é incondicional. Jesus afirma, João afirma em 1 João 4,8, Deus é amor. Deus não está amor, Deus é amor. A natureza de Deus é amor. A natureza nossa, porque somos seus filhos, o nosso DNA é o DNA do amor. Aliás, eu chamo o DNA de divina natureza amorosa. DNA, divina natureza amorosa. Não é possível uma pessoa nascida de novo, salva por Jesus Cristo, transformada pelo poder do Evangelho, odiar o próximo. É uma incoerência absoluta. Os irmãos lembram lá no Mateus 25, quando estivemos diante do Senhor, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava na prisão, não fostes ver-me. Ele dirá isso para os injustos, mas para nós que estamos em Cristo, ele dirá: vinde benditos meu Pai, porque eu estava nu, vocês me vestiram, estava na prisão, vocês me foram, estava faminto, vocês me deram de comer. O autêntico cristianismo, irmãos, não é uma filosofia de vida, é um modo de viver, é a vida de Cristo em nós, transformada em atitudes e atos de amor. O samaritano é a expressão de amor e graça, de compaixão e perdão, de justiça e verdade. Sendo odiado, é alvo de preconceito da parte do hebreu ou do judeu. Ele abre o seu coração, os seus braços, a porta da hospedaria para abrigar aquele que o odiava. O homem cheio do amor do Pai, da graça de Cristo e do poder do Espírito Santo. Um homem que se interessa por gente, que não mede esforços para ajudar as pessoas e salvar vidas. Eu lembro sempre do resgate do soldado Ryan, que conta a história verídica de um pelotão norte-americano que se sacrificou para resgatar um soldado. Inclusive o seu comandante morreu na batalha, mas eles salvaram o Ryan. Irmãos, nós somos um exército, o exército cujo comandante é o Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos medir esforços para ajudar as pessoas, salvar vidas. O samaritano é a expressão vigorosa da graça e da misericórdia que se manifesta em atitudes e atos que abençoam. Há muita gente construindo muros, precisamos construir pontes. À semelhança do mestre da sua missão, devemos buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. Diante de uma pessoa em sofrimento pela enfermidade, sentindo dor, diante de um ser vivendo em pobreza, sofrimento pela enfermidade, pobreza absoluta, diante de um ser humano com uma doença mental, diante de um idoso solitário, ou qualquer outra situação de catástrofe, não podemos passar longe, insensíveis, como os religiosos judeus da parábola. A verdadeira religião é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos, porque aí está o sentido da cruz, a relação com Deus e uns com os outros. Cristo morreu para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e uns com os outros. Como o homem pode fazer essas coisas? Somente em Jesus Cristo. O Salvador é aquele que nos ensina a amar o Pai e fazer toda a sua vontade, amando as pessoas e servindo-as. Eu quero encerrar
O samaritano, para mim, como velho pastor, é um referencial de alguém que sofreu e entende o sofrimento do próximo, de alguém que experimentou um fortíssimo preconceito, mas que não age do mesmo modo. Muitas vezes a gente precisa passar por uma situação difícil na família para poder entender o outro. Só pode consolar quem já foi consolado, quem já teve perdas, quem já teve dificuldades na vida. É um consolo diferente. O samaritano é um modelo de alguém que aprendeu a dar-se para abençoar e edificar outras pessoas. É alguém que nos ensina a sairmos da nossa mesmice, da nossa zona de conforto, da nossa insensibilidade. O samaritano é a expressão do amor, do perdão, da compaixão, do serviço em Cristo. Seu prazer é colocar-se a serviço dos que precisam, estender as mãos para ajudar, encurtar as distâncias e não aumentá-las entre as pessoas. O samaritano é uma inspiração e um lenitivo para cada um de nós. Os nossos filhos, os nossos netos querem nos ver e nós precisamos mostrar a imagem do samaritano nas nossas vidas. Daqui a pouco os irmãos vão saber por quê. O seu prazer, o prazer do samaritano é colocar-se a serviço dos que precisam. O samaritano é uma inspiração, um lenitivo, é a imagem do homem que conhece a Cristo, conheceu a Cristo, e passou a viver debaixo da sua autoridade, como Paulo, que disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Mas eu gosto quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Mais uma vez eu quero citar o Dr. John Mackay. Jesus, que foi reitor depois do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, famosíssimo. Depois que foi missionário, ele foi servir nos Estados Unidos, na sua terra. Jesus é o bom samaritano, diz ele, por excelência durante toda a jornada da vida. Temos nessa parábola, meus irmãos, 3 filosofias que são uma realidade entre nós. A filosofia dos assaltantes: o que é teu é meu, passa para cá, perdeu, mané. A filosofia do religioso: o que é meu, o que é teu, se vira. Mas não filosofia, o modo de vida do samaritano: o que é meu, é teu. Toma aqui. Meus irmãos queridos, encerrando aqui, Jesus veio para salvar, para perdoar, e como o samaritano da parábola, para sarar e restabelecer. Eu gosto muito, eu oro pela cura da minha netinha, de um amigo meu de infância, um médico, era embaixador do rei comigo lá na Pavuna, teve um acidente doméstico, está parado daqui para baixo, um rapaz talentosíssimo, profissional, lá em Rondonópolis. Tenho orado por ele também, doutor Maurício. Os irmãos me ajudem em oração. Eu lembro em Isaías 53:4, verdadeiramente ele levou sobre si, se referindo a Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades com as nossas dores. Eu preciso confiar no médico ferido, Jesus Cristo, é capaz de curar, se for esta a vontade do Pai. Jesus veio para salvar, meus irmãos. Jesus veio para atar as feridas, para deter a infecção do pecado e cuidar daqueles que Ele salvou. Numa palavra, para exercer a misericórdia de Deus.
como seus discípulos, sejamos samaritanos espalhados por este mundo afora, a partir de Barra Mansa, a partir dos nossos lares, como uma chuva abundante em terra árida, sequíssima, levando a vida de Cristo aos que estão cansados e oprimidos. Eu gosto muito de Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus diz: vinde a mim. Que convite maravilhoso, irmãos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há convite melhor que este. Jesus ordenou ao doutor da lei: vai e faz o mesmo. Então, obedeçamos a ordem de Cristo, vamos e façamos o mesmo, sempre para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, aplica esta palavra ao nosso coração, que sejamos bons samaritanos, sensíveis, empáticos, simpáticos, em relação aos que precisam do Evangelho, precisam de uma palavra amiga, de uma palavra encorajadora, precisam de pão, precisam de um remédio, precisam de um teto, precisam de uma roupa. Ó Deus, não permitas que façamos as coisas por obrigação, mas por obediência e prazerosamente. Fica conosco, tenhas compaixão de nós, ajuda-nos a ser bem melhores do que somos. Em Cristo nós podemos, e é nele que nós oramos. Amém. Obrigado, pastor. Vamos colocar de pé para cantar o último louvor dessa manhã, que é Brilho Celeste. Vou caminhar.
Que bênção, irmãos, estamos aqui, ouvir essa palavra maravilhosa, aprendendo um pouco mais o que é ser um verdadeiro samaritano, olhar para as pessoas com os olhos altruístas, não ajudar por interesse, mas ajudar sem olhar qualquer tipo de retribuição, retorno, ter um olhar cristão, né? Foi assim que Jesus Cristo fez por nós. Ele não tem nenhum retorno nosso, nós queremos só praticar o amor. Deus abençoe, pastor. Deus o trouxe aqui nesta manhã para de fato nos abençoar. Como é o início do ano, início de resoluções, quem sabe Deus coloca no seu coração alguém que precise da sua ajuda. Oremos. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim essa semana. Os irmãos sabem, estive estudando, foi muito bom, muito proveitoso. É difícil você sair e ficar uma semana fora pertinho da esposa que a gente ama, né? Mas Deus nos abençoou, as orações dos irmãos me consolaram, me confortaram ali. Oremos, descansar um pouco, à noite tem mais bênção. Às 19 horas tem o nosso culto. De coração, pastor, muito obrigado por tudo. O pastor é o nosso irmão, foi meu professor no seminário, como que eu aprendi, como meu mestre, como tenho aprendido com cada mensagem que o irmão tem trazido. Senhor, muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos quebranta, o Senhor nos ensina a deixarmos de olharmos para nós mesmos, que nós possamos, ó Pai, ser mais doadores de nós mesmos, não doador de dinheiro, mas doadores de amor. O Senhor quer ver o seu amor refletido através das nossas atitudes, que possamos ter compaixão, quebranta os nossos corações, para que nós possamos ter olhos espirituais, termos mais sensibilidade à necessidade dos outros, que clamam em silêncio ao nosso redor. Pai, que o Senhor faça com que o nosso coração seja um coração à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que essa palavra, Pai, não seja apenas uma retórica para nós, mas seja algo transformador. Que este ano possamos ter mais simpatia, empatia à dor do outro, daqueles que sofrem dentro das nossas casas, aos nossos vizinhos, aos estranhos na rua. Pai, que o Senhor nos dê mais sensibilidade espiritual. Na verdade, o Senhor já nos deu, através do sofrimento de Cristo, mas que nós possamos, ó Pai, tomar posse dessa dor, desse sofrimento, e sofrer com aqueles que sofrem também. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou, através do Teu servo, que nós possamos também ser mais sensíveis a luta que ele passa com a sua netinha. Recentemente perdeu um sobrinho. Pai, que o Senhor também console o coração do teu servo, Pai. Que o Senhor o ajude, o abençoe nesse ministério tão abençoado. Quantas vidas o Senhor colocou diante dele, quantas vidas ele levou para o teu reino, para a salvação de vidas eternas. Pai, que o Senhor seja com teu filho, contemplando naquilo que ele precisa, Pai, da parte do Senhor. Não somente ele, mas toda a sua família, Pai, sua esposa, seus filhos. Que assim seja, Pai. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Pai. Que também, família que também está nos acompanhando pelas redes sociais, sejam também agraciadas pela graça do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar com o pastor à porta, enquanto os irmãos podem se assentar, uma oração silenciosa. Estamos assim despedidos.
glorificará teu nome.